Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Investindo com Troco, o canal para quem tem mais coragem do que dinheiro. E hoje eu quero compartilhar, com vocês mais uma vez um pouquinho da minha jornada aqui no mundo dos investimentos, mostrando, na prática como eu estou assim comprando as ações e os fundos imobiliários, para construir a minha renda passiva no futuro. E assim, antes de mostrar as compras de hoje, eu quero contextualizar novamente o que são ações e o que são fundos imobiliários, porque isso é fundamental para você entender como é feita a minha estratégia. Ah, Liz, por que você está falando mais devagar? Porque assim, em outro vídeo, eu recebi um comentário de um menino que ele falou que não era uma crítica, assim, mas que de um jeito construtiva. Que ele falou que eu poderia tentar falar um pouquinho mais devagar para que vocês entendessem mais sobre o que eu tô falando. Então, vou tentar, assim, diminuir um pouquinho o meu jeito de falar para vocês entenderem mais, sabe? Entenderem o que tá passando aqui pela minha cabeça, porque tem coisas que eu aprendo, mas eu não consigo passar para vocês porque eu não sei reproduzir aquilo que eu aprendi. Mas assim, eu vou tentar mostrar o máximo possível da minha jornada com vocês aqui. Vou tentar mostrar no YouTube para vocês entenderem um pouco sobre o que eu quero fazer aqui. Pronto, pessoal. Então, para contextualizar, eu quero iniciar esse vídeo falando sobre o que são ações e o que são fundos imobiliários. Aí você fala, ah, Liz, mas você já falou isso em vários outros vídeos. Mas assim, sempre que eu posto um vídeo mostrando a minha carteira, alguém comenta, ah, mas o que são isso? O que é que faz? O que é para onde vai? Se sobe, se desce. Aí agora eu vou falar sempre o que são, né? E eu sei que tem gente que não tem paciência de assistir. Então, assim, se você quiser dar uma adiantada no vídeo, pode adiantar, não tem problema. O bom é que você assista ele junto comigo. Então, assim, vamos lá. Quando a gente fala, de ações, a gente tá falando de pequenas partes de uma empresa. Ou seja, quando você adquire, quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela companhia, participando tanto dos lucros que podem vir em forma de dividendos, ou quando a valorização vem, a valorização da empresa, ela vem em longo prazo, ou seja, é como plantar uma árvore, como eu sempre falo aqui, você planta uma semente, você rega aquela semente e depois com o tempo aquela semente vai dar uma árvore e aquela árvore ela vai dar frutos para você. Então assim, já os fundos imobiliários, os famosos FIIs, como todos chamam, ele funciona de uma forma que você investe no mercado imobiliário, sem precisar comprar um imóvel físico, ou seja, ele reúne, os investidores, reúne vários investidores e para todos esses investidores fazerem uma aplicação, em imóveis ou em títulos que são relacionados ao setor. E o melhor, é que a maioria destes fundos, eles distribuem os rendimentos que são mensalmente e são isentos de imposto, isentos de imposto de renda. Então, assim, é uma ótima opção e é uma ótima forma de ter uma renda que é recorrente, como se fosse um aluguel, caindo na sua conta, sem você ter que construir um imóvel físico para você poder alugar. E é exatamente isso que eu busco com meus aportes. Eu quero criar a carteira, uma carteira diversificada, que essa carteira ela gere a renda passiva para mim e que todo mês esse dinheiro ele caia na minha conta e ao mesmo tempo eu vá aumentando o meu patrimônio, porque eu quero ter um patrimônio grande, só que um patrimônio grande em longo prazo. Eu tô, vamos dizer assim, que na seca agora e depois eu quero estar na bonança. Vamos dizer assim, Que agora a gente está se esforçando para construir o patrimônio, mas depois a gente vai usufruir daquilo que a gente construiu. E assim, eu já vou adiantando para vocês que como eu me considero uma investidora iniciante, Alice, por que você se considera uma investidora iniciante? Eu me considero iniciante por quê? Porque eu já fiz investimento, porém eu tive que vender todo o meu investimento para usar para uma emergência. Então, assim, eu iniciei de novo em janeiro, mas já com a reserva de emergência montada, porém, eu ainda não considero que a minha carteira ela está estruturada do jeito que eu quero que ela esteja. Então, assim, eu já movimentei a carteira 2 vezes. Movimentou como, Liz? Vendi e comprei.
fundos imobiliários, vendi e comprei ações. E a última movimentação da minha carteira, que é decisiva, é agora. Aí o pessoal fala, Liz, mas você está perdendo patrimônio. Gente, eu perdi patrimônio, perdi dinheiro quando eu fui apostar no jogo do Tigrinho. Ali sim eu perdi dinheiro. Aqui eu tô só, sabe, mudando o patrimônio para eu ficar satisfeita e ficar feliz com os fundos que eu tenho na minha carteira. Então, assim, com os fundos e as ações, né, que eu tenho na minha carteira. Então, assim, tem a questão da gente ficar girando a carteira. Porém, como eu me considero iniciante, eu não acredito que tenha, vamos dizer, tanto abalo estrutural na minha carteira, entendeu? Então, essa é a última vez que eu movimento a carteira. Essa é a última vez que eu compro e vendo para trocar as ações dos fundos imobiliários e eu pretendo permanecer com os ativos que eu já decidi que eles vão ficar na minha carteira, até um certo ponto, porque assim, ninguém fica com os mesmos ativos na carteira por 1, 10, 15, 20 anos. Às vezes, nós precisamos mudar, mas não mudar do jeito que eu estou mudando, entendeu? Porque eu estou só fazendo a estrutura, a base estrutural da minha carteira com os ativos que eu desejo que fiquem nela, apesar de ter outros ativos que eu queria ter nela, porém eu não tenho patrimônio, vamos dizer, elevado para ter tantos ativos na carteira. Então, os únicos ativos que eu vou deixar na minha carteira são esses que vocês vão ver agora. Porque eu mudei alguns ativos e eu vendi alguns ativos e eu sei que vocês vão me esculhambar aí nos comentários porque eu fiz isso. Mas não tem problema, eu consigo ouvir críticas. Mas assim, falando sério, eu não pretendo fazer nenhum tipo de mudança a partir desse vídeo aqui. Não pretendo mudar mais, não pretendo tirar mais nada, não pretendo adicionar, vai ficar com a quantidade de ativos que tá. Então, assim, o total das vendas deu R$ 721. Eu comprei 20 ações da Caixa Seguridade, comprei 30 cotas do fundo BBIG11, comprei 3 ações do Itaú, comprei 10 cotas da Taesa e ainda o aporte que eu vou fazer de R$ 400. E nesse aporte eu comprei 2 cotas do CACR11, que é um fundo de papel, um fundo que está descontado, é um fundo que eu considero bom, na minha cabeça ele é bom. Eu acredito que vocês nem ouviram falar nele. 10 cotas do KISO11, comprei uma cota do XPLG11, comprei 5 cotas do VGIR11. E ainda, com o que sobrou desses R$ 400, comprei mais 4 ações da Sanepar. Então, assim, se você tem interesse em ver esse vídeo e ver como tá minha carteira organizada, fica aí que eu vou mostrar pra você. Bom, pessoal, a gente já tá aqui, né, na minha carteira do Investidor 10, né? E assim, o meu patrimônio, depois que eu tirei e vendi, tá de R$ 1.968,12. É o ganho de capital R$ 70,99. O lucro total R$ 106,89. Aqui tem os proventos recebidos, total R$ 38,79. E aqui temos as ações. Aqui eu tenho o BBAS3, que é do Banco do Brasil, a SAPRE3, né, que é da Sanepar. Tem o Itaú B3, da Itaú, e tem a Taesa também. Os fundos imobiliários, eu tenho o XPML11, tenho o KISO11, e para mim, eu considero ele um ótimo fundo, porque ele é praticamente um ETF de fundos, ele tem vários fundos dentro dele. Então, o KISO, ele investe em vários fundos. Eu até cliquei nele aqui para você ver. Vou mostrar para vocês aqui, se eu não me engano, no relatório dele dá pra gente ver onde o KISO ele investe. Aqui dá para mostrar para vocês. Aqui. Olha a quantidade de ativos que o KISO11 ele investe. TLG11, BRC11, KNHY11, HGR11, KNCR11 é um fundo que a gente conhece, o MXRF11 é um fundo que a gente conhece, XPLG11, invista para aqui quantos fundos esse KISO ele investe. Olha como tá. A posição está em 31,8% em fundos de papel, 23,3% em galpões, 13% em shopping, 10,4% em fundos de lajes corporativas, 8,1% em fundos híbridos, né? 5,2% em renda urbana e 3,2% em bancário, varejo. Então, assim, é um fundo bem diversificado. E se você quiser também, né, mudar os fundos da sua carteira e quiser estudar
Olha a quantidade de fundo que tem aqui que você pode olhar e pode ver o relatório e ver, né, se não cabe também na sua carteirinha. Então, voltando aqui para minha carteira do Investidor 10, né, eu fechar essas abas aqui. Tenho também o GARI 11, né, que é um fundo de shopping, XPLG 11, ou que é um fundo de tijolo, XPLG 11, o VGIR 11, o CACR 11, e ele, né, é um fundo, pessoal, ele é o fundo de papel. Assim, ele é o fundo que está descontado, ele tá o PVP está em 0,83%, o DI dele está em 20,73%. Ele é um fundo que teve algumas quedas aqui, né, em 2024, desceu bastante. Aqui, pessoal, em 2025 ele foi para R$ 63. Mas aqui eu dei uma estudada nele, eu achei ele um fundo bom. A taxa de administração é 1,0, né, sobre o patrimônio líquido. Tem 24 mil cotistas, um pouco mais, né, quase de 25. E assim, a vacância dele zero, é um fundo de papel. O valor, né, patrimonial por cota de 93, ele tá custando R$ 77. E o rendimento dele, pessoal, 1,35. Então, assim, o meu foco, além de acumular patrimônio, eu quero receber bastante dividendo. Então, assim, esse fundo de papel, para mim, ele é uma boa. Não é só isso que você tem que olhar, tá? Você tem que olhar outros requisitos. Mas na base dos requisitos que eu vi, ele para mim é um fundo que tá tranquilo. Então é um fundo que eu pretendo investir bastante nele. Tem outros fundos que eu acredito que vocês nem conhecem, nem ouviram falar e que eu considero que são bons. Depois eu vou fazer a lista desses fundos para vocês. Voltando, vamos adicionar aqui já, né? Mudar a carteira, começando pelas ações. As ações que eu comprei, vou olhar aqui que eu anotei tudinho para vocês ficarem atentos, porque o pessoal tava confuso, né? Porque que eu tava comprando antes e depois tava lançando aqui no Investidor 10 e não tava entendendo do porquê o valor não alterar. Mas assim, pessoal, eu normalmente compro já quando eu vou fazer o vídeo. Eu já deixo tudo anotado separado, o que eu vou comprar, o que eu vou adquirir, e já compro antes de eu fazer o vídeo para vocês. Então, assim, quando eu lanço aqui, o valor tá praticamente o mesmo. E se altera o valor, eu faço a alteração para o vídeo não ficar grande, eu dou uma cortada e já deixo no valor que eu comprei. Então, vamos iniciar. O dinheiro das vendas deu R$ 721 das vendas dos fundos que eu vendi. Alice, mas qual foram os fundos que tu vendeu? Ó, os fundos que eu vendi eu vendi o HGLG11, não por ser o fundo ruim, mas porque para o meu bolso eu não estava conseguindo comprar, vamos dizer assim, cotas. E eu quero diversificar bastante na hora de comprar, então ele estava de cento e poucos reais, cento e alguma coisa. Deixa eu ver aqui o HGLG11, ele tá, deixa eu ver, fez HGLG11. Aí, ó, R$ 159, então pra mim tava meio complicado de comprar o HGLG11. Então assim, eu falei, poxa, eu vou te tirar da carteira. Outro que eu vendi é uma ótima ação, eu gosto dela, mas eu não quero ter tanta ação, nem tanto fundo, né? Pra eu poder concentrar mais os aportes. Eu vendi a Arani, né? A Rani. Então, assim, eu vendi ela, né? Vendi R$ 65 dela. E outro fundo que eu, na verdade, eu vendi para trocar foi o CPSH11. Vou botar aqui no fundo. CPS. Aqui foi um fundo de shopping que eu vendi. Ele tá custando R$ 9,89 hoje, né? Eu vendi para trocar pelo BBIG11 porque eu acho ele um fundo muito promissor, pessoal. E outra ação, né, que eu vendi foi a Auri. Alice, por que tu vendeu a Auri? Não que eu não veja um potencial de valorização na Auri, mas assim, eu tenho a Taesa e ela é uma ótima ação no setor de energia. Eu tenho aqui a Taesa, é uma boa ação no setor de energia. Então, assim, eu não queria, sabe, arriscar na Auri. A Auri, né, ela até valorizou, ela tá de 10,70. Vocês dão uma olhada, ela tá custando 10,70 a Auri. Mas assim, pessoal, poxa, pra mim, eu sou iniciante, não tenho tanto valor patrimonial, pra mim é meio complicado de, de aportar em uma coisa que não sei se
valeria muito a pena. A Auri não é uma empresa ruim, olha a valorização dela aqui, tá vendo? A valorização dela tá bem valorizada agora. Ela tava custando 8 e pouco. A cotação, né? Ela tá ajustada, tá em real e tal. Mas assim, não sei. Ela foi boa, mas eu tirei da minha carteira, não tem problema não. E também tem a questão dos dividendos. Ela não tá pagando tantos dividendos. Acho que é por conta do período, né, que a empresa tá passando, ó. Tá vendo? 2022, 2023, 2024, 2025, tá vendo? Eu acho que o pessoal tá comprando mais ela, né, contando com a questão da valorização. Mas eu não pretendo fazer isso agora não. A minha estratégia é só receber dividendos, proventos. E outro fundo, né, que eu vendi foi o Fiagro. Não, para mim não tem tanta importância ter um Fiagro aqui na minha carteira agora. Vendi o VGI a 11. Apesar de eu ter falado que ele era minha estratégia para receber dividendos, não tem problema ter vendido ele para ter botado o fundo de shopping, né, o BBIG11. Eu achei muito bom o relatório do BBIG11, então eu troquei o VGI a 11 pelo BBIG11. Então vamos lá, fazer essas compras. Primeiro a gente vai adicionar as ações, né? Vamos começar pela Caixa Seguridade, perdão, pela Caixa, aqui, Caixa Seguridade. Eu comprei 20 ações e essas 20 ações deu R$ 288,40. Comprei a 14,42 para você ter ideia, então comprei hoje, é o mesmo valor ainda, adicionativo. Agora vamos para o Itaú, né? Eu comprei 3 ações do Itaú. 3 ações do Itaú. Eu comprei as 3 ações a R$ 34,55, para você ter ideia, ainda tá o mesmo valor. Então eu gastei R$ 103,65 adicionativo. Comprei também 10 cotas, né, da Taesa. Quantidade 10. Comprei a Taesa a R$ 11,84, tá o mesmo valor ainda. Gastei R$ 118,40. Comprei o BBIG11, né, que eu falei com vocês. O fundo, o BBIG11. Que é o fundo, né, que o povo fala, é o fundo de só um shopping só. Mas agora ele tá atrelado a mais 2 shoppings, tá? É um fundo novo, mas é um fundo que eu acredito muito nele. Eu acredito que vai ser uma boa ter o BBIG11 na minha carteira. Comprei 30 cotas do BBIG11, deu R$ 210. O BBIG11 adicionativo tá o mesmo valor. Eu comprei ele de R$ 7 e ele ainda tá custando R$ 7. Então, finalizando essas compras que eu fiz. Essas compras foram as compras que eu fiz com a venda, né, dos outros ativos. Então, foram 20 ações da Caixa Seguridade. 20 ações da Caixa Seguridade. R$ 288,40. Comprei também 3 ações do Itaú. Agora estamos com R$ 200,07. R$ 207,30. Comprei 10 cotas da Taesa. Agora a gente está com R$ 201,28. Lembrando que a minha maior posição nas ações está no Banco do Brasil, porque eu aportei muito o Banco do Brasil. E depois eu pretendo fazer mais alguns aportes, aproveitar que o preço atual ainda está de R$ 21,62. Pretendo comprar mais. E agora vamos aqui para os fundos imobiliários. Comprei também o BBIG11, né? Olha aqui, 30 cotas, está dando R$ 210. Ele está aqui na minha carteira ocupando a segunda posição, abaixo do XPML11. E agora com o valor, né, que eu separei para investir, que não foi o valor das vendas que eu fiz antes, vou adicionar o CACR11. Ele é um fundo de papel. Comprei uma cota do CACR11, na verdade comprei duas cotas, CACR11. 2 cotas, comprei a R$ 78 e o valor ainda tá o mesmo, tá dando R$ 156 as 2 cotas. Depois eu comprei mais cotas do KISO11. Às vezes, pessoal, eu compro mesmo valorizado, entendeu? Porque, poxa, já pensou tudo valorizado, eu vou ficar sem investir? Não. Eu não vou comprar se estiver muito caro. Mas se estiver valorizado, tudo, vamos dizer, tá tudo valorizado, eu não vou investir? Claro que não, vou investir. Porque o meu objetivo é ter um patrimônio grande para eu receber dividendo, né? O Kizu também eu comprei. É um fundo que eu não pretendo me desfazer, o Kizu, né? Deixa eu ver.
Não pretendo me desfazer tão cedo. E na verdade eu acho que eu nem quero me desfazer dele. Eu gosto muito do Kizu 11, né? Eu comprei R$ 67,50 dele, tá certo o valor. Comprei ele a 6,75. Comprei 10 cotas do Kizu 11. Também comprei o XP, né? XPL G11. Comprei uma cota dele. Ele tá valorizado também. Mesmo assim, eu comprei uma cota. Comprei também o VGIR11. Ele é um fundo de papel. VGIR11, fundo de papel. Comprei 5 cotas dele. Deu R$ 47,90. Eu comprei ele a 9,58. Tá o mesmo valor ainda. E com o dinheiro, pessoal, que sobrou desses, né, 400, né? Eu comprei eu comprei ações da Sapri 11. Ou da Sapri 3, na verdade. Falei errado. Eu tô com Sapri 11 na minha cabeça, não sei o que é. Da Sanepar. Comprei, mas foram 3 ações. 3 ações não, foram 4 ações. E deu R$ 32,04. Comprei ela a R$ 8,01. E acrescentei, né, mais R$ 3,63, porque passou um pouquinho. Mas é isso, foi R$ 400. Foram R$ 403,63 que eu gastei. Atualizando a carteira. Pronto, pessoal. Agora eu tô com R$ 3.093 investidos. A minha carteira, ela tá positiva. Ela tá positiva, a minha carteira. Que lindo, maravilhoso. A rentabilidade, olha como tá a rentabilidade, tá ótima também. Então, assim, nós fechamos a minha carteira com 5 ações: Banco do Brasil, Caixa Seguridade, ação do Itaú, ação da Taesa e ação da Sapri. Temos ali dois setores bancários, vamos dizer assim, Banco do Brasil e Itaú. Temos a ação do setor na área de seguros, que é a Caixa Seguridade. Temos aqui na parte de energia, né, elétrica, que é a Taesa, que aqui vocês podem ver aqui, ó, transmissora de energia elétrica Taesa. Temos aqui também a Sapri 3, né, que é na parte de saneamento. Então, assim, nossa carteira na parte de ações está diversificada, tá boa, tá com a concentração em Banco do Brasil, porque eu falei para vocês que minha pretensão era comprar bastante ação do Banco do Brasil, porque eu acreditava na valorização do Banco do Brasil. Vemos aqui na parte de fundos imobiliários, a rentabilidade também está ótima, 13%. A variação está 2,5% para cima, mas a rentabilidade está boa. A gente tem 7 fundos imobiliários. Temos aqui o XPML11, temos R$ 314 investido no XP, o Kizu, R$ 256, o CACR11, é um fundo de papel, R$ 234, o BBIG11, que é um fundo de tijolo, R$ 210, XPLG11, R$ 202, o GARI11, R$ 155,21 e o VGR11, R$ 143. Então, assim, é uma carteira que está bem diversificada. Na minha cabeça, a carteira está bem distribuída. E eu pretendo continuar investindo nesses 12 ativos. Lembrando que a minha reserva de emergência não está aqui, porque eu quero chegar aos R$ 10.000 só em ações e fundos imobiliários. Quando eu bater R$ 10.000, eu vou adicionar minha reserva de R$ 3.000 aqui na carteira. Aqui vemos aqui a evolução dos proventos, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Aqui, tá vendo? Os proventos recebidos, né? Na verdade, mês 2, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Os proventos recebidos. Vemos aqui sobre o tipo de ativos, de ações, de fundos imobiliários. Aqui tem, ó, o total de 12 meses, total da carteira. Como tá distribuído. A distribuição por proventos, tá vendo? Quem tá em cima, quem tá embaixo, quem tá do lado, quem tá do outro. Aqui mostra os que vão pagar ainda. Vou receber aqui do JSCP do Itaú 9 centavos. Vou receber aqui da Caixa Seguridade 6,40. Vou receber aqui do Itaú também, que ainda está provisionado, né? Os 9. E aqui vai.
Tá vindo, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem a quantidade. Valor de quê? Valor do dividendo. Ah, não. Ah, não, tá certo. Eu acho que é assim, né? Que olha aqui. Se não for assim, vocês me falam se é ou se não é, tá? Que eu tô perdida aqui agora. Porque tá aqui valor do div. Eu acho que é valor do dividendo. Mas é isso. Ah, se não for, na hora vocês me falam. Qual é a parte aqui? Se é essa aqui no valor total ou se é aqui nessa parte. Mas eu tô um pouco me olhando ali se é essa parte ou não. Depois eu pesquiso se é aquilo ali mesmo. Porque eu não tô muito olhando os dividendos agora, não, porque senão eu vou ficar ansioso que eu não tô recebendo o que eu queria receber. Aqui tem a rentabilidade da carteira, né, dos últimos 12 meses. Aqui fala como é que tá a evolução do patrimônio, eu gosto de ver isso também. Aqui mostra o gráfico de como tá nas ações, nos fundos imobiliários, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, pessoal, é isso. Essas foram as minhas compras, né, da semana. Aos poucos eu vou construindo a minha carteira com foco na diversificação de ações de fundos imobiliários. Também pretendo adicionar pelo menos 2 ETFs, né? Eu quero não só investir apenas em reais, eu quero ter o controle da minha carteira em dólar. Eu quero dolarizar a minha carteira, mas eu ainda estou dando uma estudada para ver qual ETF escolher. E assim, para no futuro, né, assim, eu viver de renda. O mais importante, na verdade, é manter a constância, né, nos apostes e sempre pensar no longo prazo. Essa é a última vez realmente que eu faço mudanças na minha carteira. Vou continuar com esses 12 ativos, pelo menos até eu bater os 10 mil, né, em investimentos. São ativos que eu considero bons também. Existem outros ativos bons, mas esses também eu considero bons. Então, assim, não pretendo adicionar nada, não pretendo tirar nada e continuar com esses 12 ativos para que não tenha tantos ativos e eu consiga concentrar mais os meus apostes. E é isso, pessoal. Beijos e até a próxima.